Boa tarde, queridas. Perdão, aí nós tivemos um probleminha. Estamos aqui, amém, com muita alegria, entrando na sua casa. E esse momento, né, essa surpresa com as pastoras lindas aqui, amém. Estamos, né, não dá para estar no nosso café, como fazemos todos os meses, mas trouxemos esse momento especial para que você pudesse participar, né? E se sentir como se estivesse aqui conosco, amém? Que bom você estar aqui. Obrigada por você ter recebido esse convite, amém, queridos? E também eu quero agradecer, né, toda essa mesa tão maravilhosa que as nossas queridas prepararam, né? A Pri, né, que faz tão lindas as coisas, né? A decoração, a Taninha das flores e a Beth e a Ledinha com o bolo. Então, algo assim muito especial para nos abençoar e abençoar você aí. E eu falei para você, né? Prepara seu cafezinho, seu cuscuz, seu pãozinho, seu pão de queijo para estarmos juntas. Então, este tempo é um tempo que Deus preparou para nós, amém? Um tempo especial e nós precisamos aproveitar, ok? E neste momento eu quero orar iniciando e nós vamos cantar uma canção para depois estarmos falando com vocês. Amém? Pai, obrigada. Obrigada por este momento. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada pelas suas filhas, Senhor, estar tirando esse momento para ouvir, Senhor, um pouco daquilo que está no teu coração a respeito, Senhor, deste tempo que o Senhor decidiu para que nós viéssemos viver, Senhor, esse tempo de quarentena. Então, Senhor, que o teu Espírito possa fluir de uma forma sobrenatural, toda inquietação possa ser tirada e que a tua presença seja abundante em cada casa neste momento, cada sala, ou quarto, ou quintal, seja onde elas estiverem, que elas possam estar, Senhor amado, usufruindo do melhor, porque neste momento elas escolheram a melhor parte, a boa parte. Eu abençoo cada mulher que está ouvindo, Senhor, neste momento, este tempo que nós vamos estar compartilhando da tua palavra, do teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Vamos cantar um pedacinho de uma canção para nós adorarmos ao Senhor. Amém? Rafael? Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te. Você conhece? Canta essa canção para nós. Pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, vento de O Espírito Santo está poder fluindo. sopra em Está fluindo nesta tarde. viver, faz teu querer, Ouça a voz dele. faz teu querer, Ouça o querer dele. em mim. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, vento de poder, vento de poder, Faz teu querer. sopra em eu
faz teu querer. Que coisa boa, né? Que coisa boa pedir para que Ele possa fazer o querer dEle em nossas vidas. E eu aproveitei que as pastoras estariam comigo neste café e nós vamos cada uma falar um pouquinho. Eu vou conversar com elas sobre algumas experiências, mais ou menos daquilo que nós temos vivido, né? Cada uma está passando por um momento, mas nós vamos dividir esse tempo com vocês, nós vamos repartir o nosso coração com você, então que você possa ser muito ministrada, amém? Eu vou primeiro começar falando com a pastora Leila, nossa querida pastora Leila, o microfone, pastora, amém? A pastora Leila fez aniversário ontem, gente, então se você preparou alguma coisa para ela, espera aí voltar, né? Tudo direitinho, né? Para que nós possamos honrá-la, mas ontem ela completou mais um ano de vida, né? Deus a abençoou muito. Amém, pastora? Amém. Eu sou muito abençoada, porque Deus tem me cercado de graça e de favor, né? Nós somos cercados de graça e de favor e de misericórdia do Senhor. É um tempo maravilhoso, esse tempo que nós temos vivido na presença de Deus. Como Ele é bom o tempo todo, como Deus tem se mostrado forte, né? Em nosso meio. Amém. Né, como Ele tem se mostrado forte, como é bom habitar em família, sim, estar sim. no meio do povo de Deus, estar aí na direção de Deus, como é bom estar debaixo da direção de Deus, como é bom se render aos pés do Senhor. Amém. E a pastora pediu para mim compartilhar um pouco do meu passado, a minha conversão, de como estava a minha casa. Como estava a minha casa antes da gente conhecer Jesus. Amém. E a minha casa, eu estava debaixo de uma palavra, hoje eu vejo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a Bíblia fala que quanto mais o pecado, quanto maior o pecado, quanto mais a desgraça, quanto mais o pecado, a situação em si, como eu estava, mais superabunda a graça de Deus, né? Aquele que muito peca, muito ama. Amém. O Senhor ama, né? O Senhor ama. E assim, a minha casa estava bem destruída quando o Senhor nos chamou. Nós estávamos perdidos e sem direção. Nós pensávamos que conhecia Jesus Cristo, porque eu lembro que minha mãe e nós orávamos muito o terço. Nós orávamos muito o terço, a gente era do tipo da pessoa que a gente ia, eu lembro que ia muitas mulheres, eu era pequena, mas assim, a gente se ajuntava, né? Sim. E líamos o terço ali. Minha mãe também fazia isso. E nós ficávamos com aquelas bolinhas e era Ave Maria, eu não sei, né? A gente ficava ali orando aquilo, né? Repetindo aquilo, a gente não entendia e eu falava, tá bom. E nós perguntávamos para minha mãe quem era Deus. E ela não sabia assim explicar quem era Deus. Porque não tinha uma experiência verdadeira. Nós tínhamos uma religião. E dessa religião, nós fomos para uma outra religião. Que nós éramos candomblecistas. E a minha mãe passou a frequentar, né, o candomblé. E ela participou e a gente começou a participar do candomblé. E eu lembro que a minha casa estava bem destruída. Havia muita briga, muita situação. Meu pai bebia demais. A minha mãe trabalhava demais para sustentar os filhos. Situação difícil, né? São momentos que muitas mulheres, né? Nós temos visto muitas mulheres passando por isso. Os esposos alcoólatras, né? E filhos, e a mulher tendo que ser, né, o homem da casa, né? E é a mão de Deus realmente que atua, que cuida, como Deus cuidou, né? Como eu creio que Deus cuidou e atuou na vida de vocês. Sim, e eu lembro que havia muita briga, muita situação, a ponto da gente correr de noite, de madrugada com meu pai, embriagado, né? E ele batia. Minha mãe teve até uma criança que nasceu com uma deficiência por causa de tanta briga, por causa de tanta situação. Senhor. E a minha mãe, ela passou a servir os espíritos, porque ela estava debaixo de uma religião. E aquela região, não sei se porque não estava fluindo, ou porque de repente ela achou que era um chamado dela servir o candomblé. Entendi. E nós fomos para o candomblé e existiam ali trabalhos, né, coisas, e a gente foi seguindo aquilo, mas a situação foi piorando cada vez mais.
eu lembro que a situação era tão ruim, que a ponto que aqueles espíritos fazia com que a gente ouvia vozes, a gente ouvia as cortinas se mexer sozinha. Terrível, as hein? cortinas da nossa casa se mexiam. Terror. Nós vivíamos apavorados. Era dessa forma, pastora. Nós vivíamos apavorados, com medo. A minha mãe já não sabia mais o que fazer. E eu lembro que eu também já estava com uma vida bem destruída. Por causa daquilo que acontecia, a gente queria uma atenção. Existia um vazio muito grande dentro de nós. Fora a alimentação que não tinha, né? Eu lembro que a minha mãe era escassa. E a minha mãe colocava aquilo que tinha, ela colocava dentro de uma bacia. E nós brigávamos ali, comia quem era mais forte. Geralmente era o meu irmão Eduardo e a Beth. Agora nós descobrimos porque a pastora Edna é muito magrinha. Mas isso a gente está brincando aqui, tá, queridos? Mas é tão especial, né? Esses momentos, creio que são marcantes e ficou, né? De todos unidos na bacia, né? Não na mesa. E de repente você está aí na sua casa, tendo a mesa, tendo as coisas e não está entendendo, não está tendo paz, né? Mas graças a Deus, pastora Leila, né? Que vocês, em meio a tudo isso, vocês sempre foram unidos, vocês são uma família unidas, né? E Deus, eu creio que Deus, mesmo nessa religião, Deus estava olhando, né? Porque Deus sempre está olhando para nós com amor e sempre aguardando com que nós venhamos correr para os braços dele e receber a cura mesmo, né? Então, em meio a isso que vocês viveram, pode continuar? Sim, e eu lembro uma vez que o meu irmão, ele jogou na loteria, Eduardo, e ele falou assim, dessa vez eu vou ganhar. E eu coloquei esse sonho dentro do meu coração. Eu falei assim, nós vamos ganhar, então eu vou ser muito rica, nós vamos ser ricos. Porque a miséria era terrível dentro da casa da gente. E eu lembro que de repente ele virou e falou que não tinha ganhado. E aquilo foi uma decepção, uma frustração na minha vida. E eu falei, e agora? Porque nós víamos toda a religião, porque minha mãe dizia que tinha Deus, porque a gente sabia, e eu pensei, não tem ninguém por nós. Eu acho que Deus se esqueceu de nós. E, de repente, eu conheci uma pessoa que me falou do Senhor. E eu já tinha casado, já havia separado, e já, por causa de brigas e situações, e eu conheci o Senhor, já estava com meu filho Marcos, e eu conheci o Senhor. E Deus, a partir daquele momento, na hora que eu conhecia Jesus, eu falei, não, Ele é verdadeiro. Amém. Ele é real, Ele é verdadeiro. Glória e veio bem em meio a uma palavra que em Cristo nós temos tudo, que em Cristo nós somos salvos, que Deus era um Deus que tinha feito tudo, céu e terra. Amém. Que Ele era o detentor da vida. Então eu falei, não, Ele é real, Deus Ele é real. E eu trabalhei antes disso, eu trabalhei numa casa onde a família conhecia um padre, o padre vinha na casa. E ele pegou, e num dia, um pouco antes, ele falou assim, querida, ele veio até essa casa e ele veio abençoar aquela casa, a família, a mãe tinha morrido de câncer, a mulher, a dona da casa tinha morrido de câncer. Uhum. E aí o padre foi orar naquela casa. Não quero aqui atingir nenhuma denominação, mas assim, aquele padre foi orar, e eu falei assim, então Deus, Ele é real. Ele falou para mim, Deus não é bem assim, Ele está em todos os lugares, Ele está na planta, Ele está em todos os lugares, Deus não é bem assim. Eu falei, não, Deus, Ele é real. Ele falou assim, vem, dá um beijo no padre, que os seus pecados serão perdoados. Aí eu fui para baixo de novo. Eu fui para baixo, eu falei, não, Deus, eu sei que o Senhor só pode ser real. Então, Deus, eu comecei a passar a buscar a Deus. Eu comecei a me envolver com Deus, eu comecei a ter experiência com Deus. Você começou a buscar um relacionamento, ter um relacionamento com Ele. Descobrir Ele. Descobrir a Deus. E então, Deus, Ele começou a se mostrar para mim. Ele começou a ter o relacionamento, de eu sentir a presença de Deus. Foi só aí que verdadeiramente eu descobri que Deus, Ele era real. Amém. Que Ele estava entre nós. Amém. E eu me converti, entreguei minha vida para Jesus. E foi muito difícil o batismo.
porque por causa da religião, por causa das dúvidas, da situação, para mim sentir a presença de Deus, demorou por aí uns 6 meses, para mim poder sentir a presença de Deus. Eu sei que Deus ele vem habitar quando a gente confessa. Amém. Mas por causa do pecado, de tanta situação, para mim poder sentir Deus foi muito difícil. Então eu comecei a buscá-lo. E durante algum tempo eu não conseguia sentir por causa do espiritismo, o envolvimento que eu tive com os espíritos, com as coisas, a perturbação. Então chegou um tempo em que eu senti a presença de Deus tão forte, em meio a um desafio, em meio a demônios manifestados. De repente, Deus me mostrou que era comigo. Amém. A presença de Deus veio em meio àqueles demônios que estavam manifestados em corpos de pessoas dentro de uma igreja. E aí aqueles demônios estavam ali desafiando. E de repente, a presença de Deus veio de uma forma que eu não conseguia me ficar de pé. Amém. E aqueles demônios que estavam manifestados caíram-se de joelho. E a presença de Deus veio de uma forma sobrenatural sobre a minha vida. Amém. Mas eu já estava ali abrindo o coração, buscando. A minha casa, ela foi transformada. Amém. A minha família, né, a partir do momento que Jesus entrou, que eu comecei a falar de Jesus ali para minha família, então a situação foi mudando, foi Amém. prosperando. Amém. Jesus foi entrando, aqueles espíritos, né, o Pai de Santo que vivia por ali, todos foram se afastando. Amém. A minha mãe jogou todas as roupas de santo fora, queimou tudo, né? Porque Amém. ela viu que realmente Deus era real. Amém. E vendo isso tudo, porque eu conheço a pastora Leila há muitos anos, né? Conheço toda a família, uma honra para nós, né? Essa bênção do Senhor, essa casa. E eu sei como foi difícil para você, né? Foi difícil para a pastora Leila, quando ela encontrou Jesus, a guerra com a mãe, né? Em meio a tudo, Dona Josefa, linda. Nós amamos a senhora, Dona Josefa. E eu sei que houve muita resistência, né? Porque ela não entendia também. E eu me lembro com a Dona Josefa, eu ia lá e muitas vezes ela fugia de mim, gente. Ela se escondia. E às vezes quanto mais ela fugia, mais eu amava ela, mais eu corria atrás dela. Para a senhora ter uma ideia, eu lembro uma vez que vocês foram lá, o pastor José, e a minha mãe, ela estava pronta para ir para a festa, porque a minha mãe, depois que ela largou o candomblé, porque teve um desafio na minha casa, eu lembro que eu tinha saído da igreja, e a minha mãe tinha um quartinho dos espíritos, tanto na entrada da casa, dos Exus, como na parte de trás. Sim. E eu lembro que eu tinha feito um desafio, e que da igreja de onde eu vim, tinha muito aquilo de limpar a casa e tal. Mas aí eu lembro que de repente a minha mãe, a casa dos Exus ficaram aberta, e minha mãe foi na frente e falou, quem abriu? Eu tive que falar para ela que Deus era real, que aquilo ali era mentira. E aí o que aconteceu? Ela falou, não, por que você mexeu com os Exus? E eu falei, não, mãe, eu não mexi, mãe, Deus ele é real, isso aqui não é de Deus. E a minha mãe, naquele dia, ela perdeu a cabeça, eu tive que sair para fora de casa, eles me bateram. E aí eu peguei e falei, não. E aí eu fui para a igreja me acolheu. No outro dia o pastor falou, vai, Deus ele é contigo. Amém. Quando eu cheguei em casa, o Pai de Santo estava dentro da minha casa, tinha fumaça, tinha trabalho, tinha flores, tinha tudo. Porque eles falavam que eles precisavam voltar, porque eu ungi tudo. Então eles não estavam naquele lugar. E de repente, quando eu cheguei, estava tudo fumaçando, fazendo aquele trabalho todo. E aí eu falei, não, o Senhor vai estar neste lugar. A ponto que aqueles espíritos queriam manifestar dentro da casa, eles não conseguiram, eles tiveram que ir para fora. Depois que Glória eles fizeram o trabalho, eles poder, não conseguiram né? manifestar De dentro da casa, os Amém. pais de santo. Amém. Eles tiveram que sair para fora. Amém. E ele ainda falou assim, olha, eu vou quebrar a sua perna, eu vou destruir você. Aqueles espíritos falaram para mim, falaram assim, eu vou destruir a sua vida, porque você não sabe com quem você mexeu. E eu falei assim, não, contra mim não, contra Deus. Se você for fazer, você vai fazer contra Deus, porque eu sei que Deus ele é comigo e você não vai tocar mais na minha vida e nem na minha família. Amém. A partir daí a minha mãe abandonou, porque ela viu Amém. que não funcionou Glória aquilo a que Deus. eles fizeram. Glória a Deus. Amém, Zefinha linda. E para terminar, pastora, aí depois, quando vocês iam em casa, a minha mãe ela começou a ir para
aqueles espíritos conseguiam irradiar minha mãe para ela frequentar festas. E ela ia para a festa quinta, quando tinha, sexta e sábado e domingo. E eu lembro uma vez que vocês foram lá, ela já estava pronta para ir para festas. Só que de repente, quando ela viu a minha mãe, uma senhora idosa, pulou a janela e foi para a festa. Só que nesse dia, dentro do ônibus, houve uma situação e teve pedras. Jogaram as pedras no ônibus. Na hora que jogaram, quebraram o ônibus e os estilhaços dos vidros ficou nas costas da minha mãe. Nesse dia. Nossa. E quantas vezes também, quando a minha mãe ia subir no ônibus para ir para as festas, o ônibus partia e ela ficava do lado de fora. Então ela chegou e contou tudo isso para a gente chorando. Então foi uma guerra muito grande. Foi uma resistência muito grande. E glória a Deus, o Senhor venceu, né? Deus venceu através da persistência da pastora Leila, através da fé, através daquilo que ela descobriu com o relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus é muito mais profundo. E em meio a isso, né, toda a casa dela está aos pés do Senhor. Nesta casa, né, nós temos 5 mulheres. Lá é a casa das 6 mulheres. 5 mulheres que pertencem a esta casa, têm nos abençoado. Cada uma tem feito algo muito especial aqui, né? Pastora Leila, a pastora Edna, que é a irmã dela, Luciana, que é líder com seu esposo da intercessão, Lilian, que é líder nesta casa também, né? E trabalha também na intercessão, e a Beth, supervisora, junto com seu marido, de células nesta casa. Tudo porque a pastora Leila decidiu crer, amém? Crer. E crer, né, é uma ação, você precisa agir. Amém, querida? Eu não sei como você está vivendo, seja qual for a situação que você está aí, e o desespero dentro da tua casa, mas você precisa crer, você precisa agir e não desistir, porque Deus vai entrar e vai atuar de uma forma extraordinária, amém? Obrigada, pastora Leila, amém. Deus abençoe. Agora nós vamos ouvir a pastora Edna. A pastora Edna vai falar um pouco também da experiência dela, uma enfermidade na sua vida. E ela vai colocar um pouquinho daquilo, amém, pastora? Né? Em meio ao que ela viveu, a depressão, o síndrome do pânico, o lúpus e algumas coisinhas. E ela vai repartir isso com você. Amém, pastora Edna? Boa tarde. É um prazer, né, estar aqui. E graças a Deus pela minha irmã, que lutou, perseverou. Realmente não foi fácil, mas em toda a situação, né? Mesmo que a gente ore, quando a gente ora, realmente... a palavra de Deus, ela não é estéril, né? Não. Ela frutifica. O agir dele, né? Sim. Não é estéril. E aí nós precisamos perseverar. Amém. Quanto mais a gente persevera, né? Amém. Realmente a gente tem as promessas do Senhor efetivadas na nossa vida. Amém. E foi um tempo que, há um tempo atrás, né? Eu, como uma boa faria, brincadeira, né? Uma boa faria, eu queria controlar tudo, né? Sempre queria... ser Deus, você queria ser Deus? É isso aí. Eu sempre falo assim, eu sempre falo isso. Deus está no controle. E tem muitas mulheres que não gostam quando eu falo isso. Deus está no controle, elas querem ficar. Uma delas era a Edna. Então, aqui a gente tem a mania de colocar o banner, né? Muito bonitinho no Facebook e no status, mas às vezes a gente acaba não vivendo, né? A gente fala que Deus está no controle, mas às vezes nós tomamos o controle de Deus. E isso é muito ruim. E eu mesmo dentro da igreja, né? Servindo ao Senhor. Ministra de louvor. Aí todo mundo, supervisora de célula. Né? Conhecedora então, da palavra. Sim, quando a gente nós não nos submetemos, né? A autoridade, principalmente a autoridade do Senhor, nós fazemos muita coisa que não é para fazer. E o Senhor, Ele está em todo tempo falando conosco, né? O que a gente precisa fazer, mas... Sim. Às vezes nós não obedecemos. E foi assim comigo. Eu queria fazer muitas coisas e queria ter o controle, né, da minha casa, do meu marido. Controlar o marido? Você é a única, hein? Sei. No meio de milhares e milhares, ela é a única mulher que queria controlar o marido. Então, eu queria controlar, né, controlar as contas que chegavam. E
tô ouvindo alguma coisa. E eu queria controlar, né? E eu achava que eu tinha que trabalhar muito, então, né? Trabalhar para poder sustentar a casa e fazer muitas coisas. E Deus sempre falando comigo, calma, né? Faz por aqui. Mas imagina, né? Que eu acho que essa voz não é de Deus, não. Então eu comecei a trabalhar muito, muito tempo, e eu comecei a ter sinais no meu corpo do estresse, né? Do estresse de estudar, de trabalhar bastante. E mesmo assim, a pastora mesmo me falando, Edna, trabalha menos, né? E o meu corpo estava... Eu ia no médico e o médico falava para mim, olha, você está muito estressada, né? Você está sentindo essas coisas emocionais por conta desse estresse. Mas eu achava que... Eu falei assim, então, mas eu não posso parar de trabalhar. Então eu trabalhava mais. Quem vai sustentar a casa, né? Pensando que ela... E não é que a gente não tenha que trabalhar, né? A gente precisa, Sim. Todos nós precisamos. Mas nós precisamos também perceber, né, quando o corpo ele dá sinais, né, de cansaço. E a gente tem que saber a hora que a gente tem que parar, a hora que a gente tem que continuar. E eu comecei a sentir muitas coisas, além do estresse no meu corpo. E o meu cabelo começou a cair. E eu fui no médico e o médico falou, bom, o dermatologista, né? Ele falou assim, eu preciso fazer uma biópsia, né? No seu couro cabeludo. E ele fez ali mesmo, no mesmo dia. E eu fiquei muito assustada, né? Biópsia. E aí eu aguardei o resultado. E o resultado foi lúpus discoide. E até um dos médicos que eu procurei, que é um reumatologista, ele falou que por mais que fosse um lúpus discoide, que é de pele, ele sempre é um lúpus, ele acaba se tornando sistêmico, né? Essa foi a opinião dele, ele falou. E eu comecei a tomar, né, remédio forte e tudo. Mas mesmo assim, eu sempre coloquei diante do Senhor e colocava aos pastores, pedi oração. Amém. E eu falei para Deus que eu não queria, né, continuar com aquele lúpus e tomar aquele remédio que era fortíssimo e que me dava, né, umas reações muito ruins para o corpo. Mesmo assim, continuei trabalhando muito, né? A gente pede para Deus, mas mesmo. Continua com a teimosia, né? E aí eu continuei trabalhando bastante e eu comecei a sentir outras coisas que foram, no caso, emocionais. Eu comecei a ter depressão e eu fui no médico, ele realmente diagnosticou a depressão, passou um remédio tarja preta para que eu pudesse tomar. E a partir daí eu levei um susto muito grande, mas eu falei para Deus que eu não aceitava aquilo, eu não queria aquilo. E aí eu comecei a sentir muitas coisas incontroláveis, porque a gente tem mania de fazer as coisas enquanto a gente consegue controlar, então você vai deixando de lado, né? Sim. Então você vai continuando trabalhando muito, né, com a teimosia e tudo mais. E eu continuei trabalhando. Mas eu continuei sentindo muitas coisas. Então eu sentia crise de pânico, eu não conseguia... Teve algumas vezes eu não conseguia... eu saía de casa, mas eu não conseguia andar. Eu ficava dentro do ônibus e teve uma vez que eu entrei em pânico dentro do ônibus. E aí eu desci e eu não conseguia caminhar, né? Travei realmente. E... Aí chamei até minha cunhada para me ajudar nisso. Então eu fui tentando até onde eu achei que eu deveria ir. Mas Deus falou comigo, né? E me orientou para que realmente eu diminuísse a não trabalhar tanto e ouvisse a Ele. Porque apesar de saber que Deus é Deus e como a pastora Leila relatou, a nossa família ter vivido tantos e tantos milagres da presença de Deus e através da presença de Deus, eu achava que eu tinha que fazer, eu que tinha que pagar as contas na minha casa, que eu tinha que ajudar, eu que dominava, que tinha que fazer as coisas, porque eu não confiava em Deus suficientemente para que Ele fizesse. É um pouco assim, sem perceber, né? Nós competimos com Deus, né? Nós achamos que somos iguais a Deus. E Ele está sempre pronto para falar conosco, né? Sempre, sempre, sempre para falar que Ele pode estar no controle e que Ele quer
né, dirigir a nossa vida, né? Mas a Edna passou por isso mesmo. Muitas vezes eu falava para ela: Edna, para, Edna, calma, Edna, né, sai desse trabalho, ouve o Senhor, né? Mas enquanto você não, né, entra na consciência que é Deus que tem que comandar, né? É Deus que tem que dar a direção, Ele que tem que dar a última palavra. E nós perdemos muito. Foi interessante que do lúpus veio a depressão e a síndrome do pânico, e uma coisa vai indo. Por quê? Porque é nós que estamos, né? E a palavra fala que Ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar um fim para nós, um fim de bênção, né? E às vezes nós até perguntamos: mas como que Deus tem isso para mim? Que pensamento é esse, né? Eu estou depressiva, eu estou isso, eu estou aquilo. Sim. Mas é tudo nós mesmos, né? Nós que vamos nos perdendo, né? Você tinha um caminho para você, você já tinha o caminho que era Jesus, mas você decidiu criar outras perninhas, né? Foram pegando outros caminhos. E a palavra fala que há caminhos que não levam a Deus. Então é o caminho de aprender a depender, a confiar em Deus. Sim. E para fazer isso você teve que decidir, né? Sim. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Quase que ela ficou careca. Quase que eu fiquei careca. Porque ela queria decidir. Mas eu continuei. Eu acho que todos nós, né? Nós falhamos muito. Ninguém é perfeito realmente. Mas eu acho que a gente precisa decidir realmente como a gente pode parar, né? Dar um basta na situação. E o Senhor começou a falar comigo e eu falei: Senhor, eu preciso da cura, né? Da cura dessa depressão, eu preciso da cura do lúpus. E eu defini algumas coisas na minha vida, não que eu não precisasse do psicólogo em si, porque é muito importante quando a pessoa tem esse tipo de doença. É importante um psicólogo. Sim, e eu fui para Deus, né? E eu pedi ao Senhor que me orientasse. Então eu dormia ouvindo louvores. Por mais que eu sentisse muitas coisas, eu saía de casa assim mesmo. E a Joyce fala bastante isso, né? Quando você sentir medo, não é que a gente não vá sentir medo, como muitas pessoas estão sentindo agora, né? A gente sente muito medo. Nós não vamos negar, né, que não estamos sentindo medo. Porque é uma emoção. Você tem que... Mas a gente vai com medo mesmo. Tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar, né? Sim. E eu mesmo com esse medo, eu continuei indo aos cultos, continuei declarando ao Senhor, vivendo através de cada palavra que saía dessa casa. Continua, né? Ministrando louvor aqui no altar. E muitas vezes com medo. E com muito medo. Sim, mas recebendo orações das pastoras e todo o apoio, né? Que é fundamental. Por isso que é fundamental a gente estar inserido realmente numa igreja, para que a gente possa ter esse apoio. Amém. E eu tive esse apoio, né? Da minha família, que me ajudou muito. E, né, do Emerson em casa. Então eu comecei a lutar contra isso e foram dias muito difíceis, muito mesmo. Mas o Senhor, Ele foi, através da palavra dele, foi me libertando de cada doença. Amém. E isso realmente foi acontecendo até que o ano passado eu fiz o exame para o lúpus e novamente, porque o médico pediu. Eu nem pedi, mas ele mesmo pediu, porque ele falou que os meus exames estavam todos muito bons. Então ele falou: eu vou fazer um exame para saber se você está com lúpus. E ele fez e deu negativo. Amém, glória a Deus. Então, de uma biópsia que era positiva, passou para uma negativa. Seria uma coisa impossível, né? Porque o lúpus não tem cura também, né? Você teria que tomar remédio a vida toda, né? Sim. Mas Deus é poderoso. E em meio a tudo isso veio, né? Glória a Deus, essa cura. E quando você descobriu o câncer do Emerson, você já estava curada? Já tinha recebido o diagnóstico da cura do lúpus? Eu tinha já o diagnóstico da cura do lúpus. E eu estava saindo da depressão. Mas aí quando eu realmente recebi a cura, né, da depressão, aí a pessoa pergunta como é que se cura uma depressão, né?
realmente é somente o Senhor para Só o fazer Senhor, isso. o amor dele, né? E eu estava lendo, eu sigo uma psicóloga e ela fala, né, muito também disso, que a neurociência tem descoberto que Sim. a oração é algo fundamental. Isso. Porque quando você fala, você ora e você fala com Deus, até mesmo em alta voz, você está conversando com Ele, falando tudo aquilo que você está sentindo. Sim. E você faz isso com o psicólogo também, né? Sim. Não que não seja necessário, como eu já havia falado. Mas a questão da oração, de falar com o Senhor, ser ouvida e ouvir a voz dele, Amém. o direcionamento dele é fundamental. Amém. E para mim foi fundamental na minha cura. E tem sido, né? O Senhor tem sido, eu coloquei realmente o Senhor como a minha força. Amém. Tem E sido como seu o meu sustento, né? Sim, e que me sustentou. Então, mesmo ao meio da notícia do Emerson, no ano passado, em relação ao câncer, o Senhor, Ele falou comigo todas as vezes. Amém. E a palavra dele foi o que me norteou e o que me Glória a sustentou. E Glória a a boa Deus. notícia, que é o Evangelho, né? Amém. Essa boa notícia de Jesus, de saber que nós temos Jesus. Glória a Deus. E essa boa notícia, né, eu até falei para os líderes essa semana. A boa notícia é que a gente precisa profetizar a cada dia, nesse Sim. tempo difícil que a gente tem vivido. Amém. Não é somente a boa notícia de você falar, não, acabou a quarentena. Sim. Mas de você realmente ser boa notícia para uma outra pessoa. Por onde andar, Porque né? a alegria, ela faz com que ela vem através da gente ajudar outra pessoa. Isso. Quando você dá um presente para uma pessoa, você fica feliz por isso. Isso. Ou quando você é útil para outra pessoa. E o Evangelho, ele vem como uma boa notícia, né? Glória a Deus. De Jesus para nossa vida, de Amém. saber que nós não estamos sozinhos. Sim. E a depressão, ela vem para dizer, não, você está sozinho, sozinho, isso. você tem... Ninguém te ama, né? Não- ninguém te sua vida ama, não ninguém vale é nada. suficiente para Isso. você. E tem toda essa questão negativa Uhum. de medo, de pavor, de pânico. Mas o Senhor vem com a boa notícia de Glória a Jesus, Deus. da presença dele que é suficiente. Isso. E o Senhor falou muito isso para mim, que a presença dele é suficiente em qualquer situação. Aleluia. Amém? Então E foi é tão isso. tremendo isso que a pastora Edna está falando, que se nós pararmos para pensar, né? Ela estava com lúpus, a depressão, toda essa situação, o pânico, até mesmo o desejo de morrer, né? Sim. O inimigo, algumas vezes, a mente dela, né? E bem pesado ficou tão isso. pesada que ela falou, né, pastor, eu estou com vontade de me matar. E em meio a tudo isso, né? Aí Deus vem com a cura e aí vem, parece que Deus brinca com a gente, né? Aí vem o Emerson com câncer, o esposo dela. Mas não, é Deus que nos ama, né? De repente você está aí com uma coisa tão mínima, falando, Deus não me ama. Não, Deus te ama. E Ele decidiu um dia enviar o único filho dele para que nós não viemos perecer. E Jesus veio por amor a nós, morreu numa cruz, né, para nos salvar, para trazer essa vida além do diagnóstico, essa vida além dos sintomas da depressão, né? Essa vida além de todas as dores do câncer, de tudo que causa, né? De toda a circunstância. Então Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que a Edna não estava desamparada, né? Em meio a isso, o pastor Emerson também está curado, né? Maravilhoso. E esses dias nós estávamos conversando e ela falou, já pensou se eu tivesse agora, nesse tempo da pandemia, né? Com o lúpus, a depressão, o meu marido Sim, com câncer, Deus! Aí não, né? E ele é Deus perfeito. também estaria nessa tempestade, Sim. nesse barco, Verdade. porque Deus sabe de todas as coisas, né? Deus é inigualável. E não tem como é importante nós dependermos de Deus. E a pastora Edna está trabalhando meio período, glória a Deus, né, pastora Edna? Como a pastora queria. Como eu queria, não. Como, né, Deus Não, ela me orientava isso. orientava. E ela está bem, vai trabalhar junto com o Emerson e a Maria Luísa e voltam juntos, né? Que a gente acha que, assim, eu achava que eu tinha que ganhar mais dinheiro, porque eu tinha que suprir tudo aquilo, né, junto com o Emerson, as despesas que nós tínhamos. E agora eu ganho bem menos do que eu ganhava. E ganha muito mais. E eu ganho muito mais, tudo sobra e tudo o Senhor realmente tem provido todas as coisas. Porque eu estou debaixo de obediência. De obediência do Senhor. E Fica de leve, submissão, né? tudo fica mais leve. Fica leve.
porque a gente entende que realmente, eu entendo, né? Que a obediência do Senhor faz isso. Ela me traz proteção. Sim. E ela me traz bênçãos, provisão. E a exatamente. obediência, ela ensina você a depender de Deus. Sim. Né? Porque Confiar. você consegue obedecer porque você está dependendo dele. Quando você não depende de Deus, você age em submissão, né? E isso é maravilhoso, porque a Edna dá aula, a pastora Hermes também dá aula, os dois são professores, e a Malu estuda no mesmo colégio, né? Então vão os três no mesmo horário, voltam no mesmo horário, e tem feito muito mais, tem frutificado muito mais, né? Porque Deus tem sido o Deus da vida de vocês, né? Sim. A honra seja dada ao Senhor. Glória a Deus, né, gente? Que coisa boa. Agora nós vamos ouvir um pouquinho a pastora Sandra. A pastora Sandra também é professora. É professora, minha nora linda, minha filha mais velha, né? E ela é professora. E em meio a toda essa pandemia, né? A pastora Leila falou sobre a persistência de Deus ser a direção na vida dela. E com isso, ela e a casa dela hoje serve ao Senhor. A pastora Edna falou em meio à depressão, em meio a diagnósticos, né, difíceis. Deus esteve no controle e tem atuado na vida dela. E a pastora Sandra, em meio ao que nós estamos vivendo, a quarentena, ela está vivendo o que muitas pessoas estão vivendo e estão apavoradas, né? Que é você estar em casa com o marido, com o filho. Nós temos visto que está tendo muitas brigas, divórcios, muitos espancamentos, né? Pais espancando filhos, ou briga entre marido e mulher. Alguém me disse esses dias, pastora, lá no prédio onde eu trabalho, uma senhora falou que é tanta briga no prédio, é um prédio de classe média alta, né? E é muita briga. As famílias estão se engalfinhando em meio a isso. E o que nós podemos ver nós precisamos de Deus, né? Nós precisamos aproveitar essa oportunidade. E a pastora Sandra, como professora, né? E com a filha em casa, com o marido em casa, que trabalha em casa. Como é que está sendo, pastora Sandra? Amém, boa tarde. Está vencendo? Boa tarde. Tem sido dias diferentes, né? Como todo mundo já tem falado. Mas em todas as coisas a gente tem aprendido, né? Nessa casa sempre a gente aprendeu a ter um relacionamento com Deus. E realmente isso faz a diferença para todas as situações, né? Então, independente das situações que nós estamos vivendo nesses dias, se não é a palavra do Senhor, se não é a oração, a gente realmente não consegue. Então, nós temos conseguido viver, sim, bem esses dias, por conta de oração, de palavra, de comunhão, de tudo que a gente aprende, né? Então, realmente, a igreja, ela é uma escola. Sim. Né? Aquilo que a gente aprende aqui, a gente põe em prática em casa. Amém. E pastora, aí a gente consegue o seu esposo está trabalhando em casa. Em casa. E todos você os também dias. está trabalhando em casa. Todos os dias. Todos os dias. Está fazendo passando a lição, como é que é? Sim, a Gabriela tem as lições dela, né? Então, nos primeiros 3 dias foi os mais difíceis mesmo. Foi bem louco, assim, dentro de casa, porque eu não tinha organizado uma rotina em casa. Você então estava acostumada com a outra rotina. Isso, então foi assim, acordar, começar a trabalhar às 7 horas da manhã e parar 2 horas da manhã, sem entender se eu estava dando atenção para minha filha fazendo lição, se eu tinha que fazer as minhas obrigações do serviço, aí eu tinha que fazer café da manhã, almoço, lanche da tarde, porque todo dia eu tenho que ter uma merenda à tarde, e janta e tudo, e esposo trabalhando. Então, os primeiros 3 dias foi mais desesperador mesmo. Até que o Senhor falou assim, né, vamos organizar a casa, vamos arrumar, né? E realmente eu já, nos 3 dias, como todos os dias, tive o meu momento com Deus. Mas acho que precisou daquela bagunça, como diz mesmo, né, essa canção, como um vendaval. Né? Realmente, todas aqui passamos por um vendaval. Né? A Ed passou por um tremendo vendaval. Né? A pastora Leila, com tanta garra, passou por um vendaval. A senhora passa por vendaval. Né? E tudo isso Deus nos proporciona, porque é aprendendo e desaprendendo, aprendendo e desaprendendo. É o vendaval das nossas vidas, né? Mas em tudo que eu consigo, não eu, mas assim, administrar o lar em casa, com a família, ter o tempo de devocional meu, o tempo de devocional da minha filha, que a gente tem que orientar, porque ela ainda é uma criança de 7 anos. Isso.
e dar atenção para o esposo, que ele é filho da senhora. Então ele fala só um pouquinho. Ele fala pouco, porque eu não gosto de falar. E aí... Hoje você não vai jantar em casa. E muita preocupação, porque nós como professoras, a nossa preocupação ficou no nosso aluno. Como que eu vou alcançar ele? Como que eu vou falar com ele todos os dias? Sim. Porque eu falava com eles todos os dias e como é que vai ser isso agora? Né? E eu estava nos adolescentes aqui, eu louvei ao Senhor pela vida dos professores, porque de um dia para o outro, sem nenhuma instrução, nós reaprendemos a dar aula à distância. É verdade. Tá bom, tudo bem que já existe essa modalidade, mas não existia para nós. Sim. Né? Então nós aprendemos um jeito diferente, porque em todo vendaval, o Senhor está no barco com a gente, né? Então Amém. é isso que sustenta as nossas vidas. Amém. Você tem conseguido fazer seus devocionais, então? Sim. No meio de um furacão. Sim, com filha, em casa, marido, como é que você faz? Uma vez eu ouvi uma frase, né? Jesus, ele não é um objeto de estudo. Ele é relacionamento. Então, eu não leio a palavra para entender Jesus, o objeto ali, mas sim de ter relacionamento. Então, isso desde que todos os que vêm para a comunidade de Vida Nova aprendem isso, né? Que sustenta a sua vida, independente da situação que você está passando, é você ter o seu relacionamento com o Pai. Amém. E a gente tem aprendido isso. Então, todos os dias, né? Levanta cedo, aí tem. Só que aí você tem que levantar antes da casa inteira acordar, né? Mas E aí, quando a filha acorda, você tem o tempo com ela também de devocional, do tempo dela. E assim a gente vai caminhando. O bom é que durante o dia a gente compartilha, né, um com o outro, o que Deus falou para um, o que Deus falou para o outro, como é que está sendo e em todas essas coisas, né? É incrível que eu peguei para estudar esse ano com a Gabriela o Sermão do Monte. E aí ela já passou, né, pelo Sermão do Monte e está como Jesus escolheu ali os apóstolos, os discípulos, tudo isso. E cada oração que ela faz à noite, uma eu gravei, escondido dela, eu mandei para elas. Aquilo edifica tanto a minha vida e eu consigo dormir tão esperançosa do dia que vem para o próximo dia. Amém. Então, realmente, aquilo que a gente aprende aqui, né? Você ensina o seu filho. Sim. Ensina o seu filho, né? Claro que tem limites em todas as casas, né? Na nossa casa, com ela, precisa ter os limites. Até aqui você pode. Todas essas coisas. Mas tem sido um tempo muito de graça dentro Amém. da minha casa. Amém. Glória a Deus. E, né, a pastora Sandra está falando sobre isso, o marido trabalhando, né? E a filha, a lição, a Gabriela até teve prova esses dias, gente. E a pastora Sandra dá aula numa escola particular, né? E talvez, né, na sua casa não está assim, né? Porque o marido dela é meu filho, um anjo. Ele vai, quando ele partir, o que ela ele vai pensa. voar. Ele é um filho maravilhoso, um marido espetacular. Não dá trabalho para ela, né? E a Gabriela, então, não fala, menina muito calma também, tranquila, né? Mas, assim, para você, de repente, está bem complicado aí, talvez na sua casa, né? Vocês não têm, né? Nem todos estão aos pés do Senhor, têm conseguido ouvir o Senhor, tem sido momentos difíceis. Mas o que nós podemos dizer para você, confia no Senhor, clama ao Senhor. Não deixe que a sua casa vire, né, uma bagunça pior do que está aí fora. Né? Que você possa ter uma sabedoria. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica o lar. E nós precisamos, né, ter a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. Não a sabedoria que nós pegamos das nossas amigas, as opiniões, né, das nossas amigas. Porque o casamento dela deu errado, porque o filho dela é isso, porque o marido fez isso, porque isso, porque o dinheiro. E aí muitas vezes nós acostumamos fazer assim, né? Pegamos a opinião delas e trazemos para nós. Não. Deus tem um propósito para cada uma de nós. Deus tem uma história para cada uma de nós. E Ele tem uma direção específica para cada uma de nós. Então nós precisamos descobrir isso. E a canção que o Rafa cantou, né? É Eu Me Rendo para Conhecer-te Mais. Eu queria falar um pouquinho para vocês, dividir um pouquinho com vocês, né? Sobre isso, sobre como, né? Como a pastora Leila venceu, como a pastora Edna venceu, como a pastora Sandra, né, venceu. Ela passou por muitas outras situações, mas
Eu pedi para que ela falasse sobre isso agora, sobre esse tempo. E como eu venci. Todas nós só podemos vencer, queridas, entendendo que existe um mundo, né? Um mundo espiritual. E que as circunstâncias muitas vezes são de guerras espirituais. E nós precisamos sermos espirituais para entendermos. 1 Coríntios capítulo 2, rapidinho aqui. 1 Coríntios capítulo 2, você está aí com o seu celular ou com a sua Bíblia, enquanto você abre. A palavra de Deus fala no versículo 9, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo nos diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que o ama. Amém? Como é isso? Eu quero dizer para você que de repente a sua mente ainda, né, não entendeu isso. O seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu. Você não consegue imaginar o que Deus tem preparado para você, porque você ama Deus. A pastora Leila falou que ela buscou tanto a família dela, né? Ali minha mãe também, minha família, eu me lembro, né? Nós ali com o terço, inúmeras coisas, nós queríamos Deus, nós buscávamos a Deus, buscando, né? E a pastora Edna, que é a família, a pastora Sandra também, a família dela, buscando a Deus. E nós, mas como que nós vamos entender isso, né? Como que nós vamos entender isso de Deus, o que Ele tem realmente para nós? Nós só podemos entender tendo relacionamento com Ele. Nesse tempo de quarentena, né, você pode ser que está numa maior luta aí, porque você está aprendendo a ter relacionamento com a sua família novamente, com seus filhos, de repente, se você trabalha muito, né, e estuda, então é meio complicado agora, como que eu vou ter relacionamento com a minha família, né? E muitas famílias está a filha num quarto, filho em outro, ou no quintal, a mulher em outro, cada um no celular, e nem tem comunicação, nem sentam à mesa para comer. Então é um momento, eu creio que Deus parou tudo, né? Para nós sentarmos à mesa. Em casa eu sempre ensinei isso, sempre falei aqui na comunidade: sentem à mesa, né? O horário de comer é um momento maravilhoso, um momento de comunhão. E a Priscila que ama isso, né? Com essa mesa aqui, Priscila faz fotos maravilhosas, né? De tempo à mesa, tempo de comunhão ao redor na mesa, né? Então, se você não está tendo isso, faz isso, né? Faz um cafezinho para seus filhos lá. Ah, mas eles acordam fora do horário, então faz à tarde, como a pastora Sandra falou, do lanche. O horário da janta, não deu para comer no almoço, na janta um lanchinho. Sentem juntos e fala: Deus, obrigada por esta casa, obrigada por esta família, obrigado por estes filhos, obrigado pela minha mãe, obrigada. Queridos, nós precisamos ter isso, amadas. Nós precisamos ter isso, né? Porque Deus tem coisas extraordinárias para nós, mas nós precisamos querer o que Ele quer. Essas coisas extraordinárias, amém? Muitas vezes é isso que você está achando que é tão extraordinário para você, não é o que Deus quer. E de repente está toda essa confusão, porque como a pastora Edna falou, ela foi arrumando uma confusão na vida dela. Eu também já arrumei uma confusão na minha vida, a pastora Leila, a pastora Sandra, mas nós tivemos que aprender e falar: Senhor, eu me rendo, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua direção. E o apóstolo Paulo continua aqui, e ele diz no versículo 10, né? Você não consegue entender, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito dele. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. O Espírito de Deus sabe das coisas mais profundas de Deus, e isso está liberado para mim, para você, para nós. O Espírito de Deus, Ele quer liberar isso para as nossas vidas. Ele quer nos ensinar. Mas como que nós vamos aprender isso? Se estes dias de quarentena, né? Vamos deixar para trás todo o processo que você teve com a sua casa, o seu trabalho. Vamos trazer para agora o tempo de quarentena. Se esse período você tem que ficar sentado na frente da televisão, vendo notícias e mais notícias. Você tem estado na frente da televisão vendo novelas, e filmes, né? Ali, prostrada. Esses dias, teve uma live, acho que é Marília Mendonça, Marília Mendonça. E ela é muito inteligente, muito capaz, né? Deus criou Marília Mendonça, Deus a ama, ela é uma pessoa especial. Mas eu fiquei assim, chocada de ver que mais de 3 milhões de pessoas, todos juntos ouvindo aquilo, né?
em um horário que dá para nós estarmos reunidos, né? Para nós podermos ter um tempinho, aproveitar isso. Então, queridas, aproveite este momento. Deus quer ensinar. Você precisa esses dias ter um tempo na sua casa. Cada dia, esse tempo para o Espírito de Deus te ensinar como você deve agir com a sua casa. Como você deve reorganizar a sua vida. Sabe, eu vi o pastor Theo, né? Do Dunamis falando, ele dizendo assim que nós estamos neste tempo de quarentena como se nós estivéssemos dentro da arca. Como Noé, né? Só que quando Noé saiu, tudo estava diferente. Não tinha mais ninguém, não tinha mais as pessoas que riram dele, né? Que desafiaram ele, não tinha casa, não tinha mais nada, estava tudo diferente. E ele teve que aprender a viver no novo. Então, após essa quarentena, muita coisa vai estar diferente. Muita coisa. E eu sinto no meu espírito que Deus tem muita coisa extraordinária para nós, como mulheres. Mas esse é o momento de nós aproveitarmos. Talvez você fale assim, eu queria tanto ler, mas não consegue ler nenhum livro. Quanto tempo você não lê nenhum livro? Quanto tempo você não consegue abrir a Bíblia e ler um texto? De repente você fala de Deus, mas você não sabe nem abrir a Bíblia, você não tem noção. Ou você pega, abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa ele lá e ponto final. E esse tempo, né, tire um momentinho, vai, busca Espírito Santo, Espírito de Deus, eu quero entender, fala comigo que eu preciso aprender, Ele está aí para te ensinar, amém? Esse Espírito maravilhoso está aí para te dar um discernimento. E o que é discernimento, querida? Discernimento é compreensão, é entendimento. Deus quer que você tenha uma sabedoria, não sabedoria humana. O apóstolo Paulo fala sobre isso, esse texto aqui também, que existe a sabedoria humana, mas tem a sabedoria que vem do Espírito de Deus. E João 14, eu amo esse texto, eu amo a Bíblia, né? É uma palavra de Deus. E João 14, Jesus fala sobre isso, para você ter esse discernimento do Espírito, para o Espírito Santo te ensinar a cada dia. João 14... Espera aí que eu já estou achando, tá? João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amém? E eu sei que você ama a Deus, como todas nós amamos, mas nós precisamos entender que mandamentos são esses, o que é essa verdade, o que é Jesus realmente, não só Jesus do crucifixo, não só Jesus de nós falarmos Jesus, não, o nome dele é muito mais que isso. Jesus é vida. Jesus, ele é restauração. Jesus é graça. Jesus é perdão. Jesus é transformação. Jesus é você viver em novidade de vida. Amém? E aqui ele fala, se você me ama, vai me obedecer os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Amém? Então o Espírito Santo é um conselheiro. Ele vai vir estar com vocês para sempre. E aí vem a chave. Esse Espírito da verdade que Jesus fala, o mundo não pode receber, porque o mundo não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? Então, nós conhecemos, né? Que eu conheço a pastora Égida, a pastora Leila, a pastora Sandra, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, como ele fala, ele está com vocês, então elas estão comigo, mas elas não vivem dentro de mim. Amém? Então o Espírito da verdade, ele está com você aí, mas ele precisa viver dentro de você. Ele precisa inundar a sua vida. Você precisa deixar que ele entre em você e traga essa verdade para você. O mundo não consegue entender. Jesus está dizendo aqui, né, em João capítulo 14, versículo 17, o Espírito da verdade o mundo não pode receber, porque o mundo não o conhece. Queira conhecer esse Espírito da verdade, amém? Queira conhecer, porque ele quer te ensinar. Ele quer ensinar você todas as coisas, em nome de Jesus. E eu quero incentivar você muito mais ainda, porque esses dias, em meio a isso, né, em meio a toda essa pandemia, com a sua casa, as oportunidades que você pode ter para você edificar a sua casa.
colocar uma palavra de vida no seu casamento, uma palavra de vida para os seus filhos, uma palavra de vida para você mesmo. De repente você se perdeu tanto que você não consegue nem se entender, você não está conseguindo nem se suportar, né? Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos aprender a falar corretamente. O salmista Davi, ele fala que de boas palavras transborde o meu coração, que de boas palavras transborde o meu coração. Nós precisamos ter isso. Tem um versículo que fala, né, que a boca fala o que o coração está cheio. Muitas vezes dentro de você está tão ruim, está só raiva, decepção, angústia, tanta coisa que você nem percebeu, que você foi engolindo, né, do dia a dia, talvez de tanta novela, de tantas coisas que não edificam, que não edificou a sua fé, que não permitiu que você cresce, que você rompesse. E agora o que você está pondo para fora é só aquilo que você tem dentro, o que está dentro de você, e não o que o Espírito da verdade quer fluir dentro de você. E Deus ama você, e Deus sonha com você, e Deus tem o melhor para você e para sua casa, em nome de Jesus. Mas você precisa aprender, amém? Reaprender a falar. Provérbios, vamos para o último, eu vou ler aqui Provérbios. E ele fala, só um momentinho aqui, vou falar para você. Provérbios, capítulo 18. Provérbios capítulo 18 fala sobre a palavra. Por mim eu vou falando, que eu amo falar, né? Mas não pode ser tanto aqui, tá? Então, Provérbios capítulo 18, versículo 19 fala assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Então, de repente, na sua casa só está tendo ofensas, confusão. E aonde há ofensa, é impossível a fala. É como uma cidade fortificada. Cresce-se um muro, mas é um muro, né? Não, já sei que ela vai me ofender, já sei que ele vai me ofender. Então cresce algo que não tem diálogo, não existe paz. Como que o Espírito da verdade vai entrar sem a paz? E nós só conseguimos, né, ver a guerra e causarmos guerra dentro da nossa casa. E aí, as discussões são como portas trancadas de uma cidade. Como que o Espírito Santo vai entrar no meio disso? Nós precisamos nos abrir, amém, nos render. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Então, de repente, você está vivendo com muitas coisas aí porque você comeu coisas erradas. Não estou dizendo coisas, né? Alimentos, coisas erradas que você foi enchendo o seu estômago espiritual. E hoje, talvez você esteja vivendo situações tão complicadas por causa disso. Talvez com o seu casamento, talvez com seus filhos, talvez com vizinhos, talvez no seu trabalho, com as suas finanças, com você mesmo. E aí ele diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu quero falar para você, o que você tem falado? Porque as nossas palavras têm poder de influenciar. Amém? O Espírito Santo quer influenciar você. O Espírito Santo quer fluir. Ele quer trabalhar em você. Ele quer te ensinar como você deve falar. Liberar as palavras sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Em fé, em vida. Nós todas, né, temos aprendido isso a cada dia. E Deus tem isso para nós. Então, queridas, busque do Senhor. Ele está disponível através do Espírito Santo. E eu me lembrei uma história de um inventor, né? Thomas Edison. Eu me lembrei a história dele. A história dele fala que ele tinha mais ou menos 8 anos e ele chegou da escola com um bilhete e ele deu para a mãe dele: mãe, o professor mandou entregar esse bilhete para você. E a mãe dele pegou o bilhete. E quando ela leu, o professor estava falando muito mal dele. Falando que ele tinha uma mente perdida, vaga. Que não dava para ele ficar naquela escola. Que aquela escola não era para ele. Que ele tinha que ficar em casa. Mais ou menos isso. Ó, você que ensina seu filho. E ela começou a chorar. E ele falou: mãe, o que foi que ele escreveu? O que o professor escreveu? E a mãe dele falou assim: o professor falou assim que você é muito inteligente,
muito, muito inteligente, e que a escola não tem como te ensinar, porque você ultrapassa tudo. Então o que você vai fazer? Eu vou te ensinar. Ela não disse o que o professor falou naquele bilhete. Ela disse o que estava dentro dela, para o filho dela. Ela trouxe vida para ele. Amém? E ela era uma ex-professora. Então ela começou a ensinar ele. E ele com 6 anos, ele tinha perdido um pouco da audição. E ela começou a ensinar aquele menino. E ele se tornou um grande homem. E eu anotei aqui, né? Eu anotei aqui o que foi. Ele fez inúmeras coisas. Ele foi inventor muito bem sucedido. E ele fundou também a Edison Electronic Light Company, e que hoje é General Electric, né? E ele também foi aquele que inventou a lâmpada, a luz que você tem, né? Olha que coisa maravilhosa. Ele foi o mais fértil, um fértil inventor de todos os tempos. Ele criou o fonógrafo, o projetor de cinema, ele aperfeiçoou o telefone, e esse homem, ele traçou, né, desse modo, da forma da sabedoria dele, da inteligência, o perfil do mundo de hoje. Então nós temos a luz aí, foi a sabedoria deste homem, muitos anos, e muita coisa, do que a mãe passou, do que a mãe ensinou, do que a mãe viu, né, e elevou ele com as palavras dela, e ele se tornou um grande homem. Ok, queridas? Um grande homem. E eu quero perguntar para você, qual tem sido o seu relatório? Qual tem sido o seu relatório? Deus quer te ensinar. Amém? Deus quer colocar palavras sobrenaturais em você. Em meio a todo esse caos, olha para Ele, fala com Ele, vai para um cantinho. Se você está vendo tudo virado, vai para um canto. Deus vai te ensinar. Ele me ensinou tantas coisas. Amém? Ele me ensinou tantas coisas. Estou com 34 anos casado, mãe, avó, pastora, irmã, amiga, né? Tanta coisa, nora, sogra. Mas Deus que tem me ensinado. Todos os dias eu vou para os pés dele. Todos os dias, quando ele me chama, pode ser 3 ou 4 ou 5 da manhã, eu vou aos pés dele e eu falo, eu estou aqui. Tudo que existe de mim, eu lanço aos seus pés agora. Eu não sei nada, eu não sou nada, és tu. E o que o Senhor tem para mim hoje? Como que o Senhor quer que eu viva hoje? O que o Senhor quer? Como que eu lido com a minha casa, com meus filhos hoje, com meu marido? Se eu tiver que sair, as mensagens que eu tiver que passar, o que o Senhor quer? E Ele fala para mim, amém? Mas todos os dias eu decido depender dEle. Decida depender de Deus, amém, queridas? Decida depender de Deus e aprenda. Eu quero declarar sobre a sua vida, que a sua boca vai se transformar, a sua visão. Você vai enxergar diferente, você vai ver diferente. Deus quer isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que você possa crescer. Que a sua mente seja sã em nome de Jesus. Seja qual for a situação que você está vendo na tua casa, você precisa de Deus. Você precisa, assim, olha, muito mais do que a água que o seu corpo precisa, muito mais do que o ar que você precisa para viver. Você precisa de Deus nesses dias, porque Ele quer ensinar para você, quer revelar para você coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. E seja qual for a situação que você está vivendo, Deus pode mudar, amém? Decida viver as impossibilidades com Deus. Deus quer mudar. Não importa o que está acontecendo. Eu não sei se seus filhos, de repente você está com os filhos nas drogas, de repente sua filha está na prostituição, de repente você não tem dinheiro para pagar as suas contas, o aluguel, seja o que for, você olhe para Deus, busque dEle, fala com o Espírito Santo. Ele vai te ensinar como Ele tem feito conosco. É fácil? Não, mas nós temos decidido a depender dEle. Tem uma canção que o Carlos gosta de cantar, né? Que ela fala, né? Eu quero ser como tu és, meu amigo Jesus, manso e humilde, obediente até a morte. Queira ser como Jesus, amém? Começa a falar, me ensina a ter palavras de elogio, me ensina a ter palavras para fortalecer, me ensina a ter palavras de vida, me ensina, me enche. Se esvazie e se encha novamente. Vá para Jesus. Jesus é a fonte de vida. Ele tem o poder de mudar todas as coisas. Você viu que todas nós temos problemas, né? Mesmo com o Senhor.
nós temos desafios, mas nós temos Ele. Ele tem sido a nossa fonte, o nosso refúgio, a nossa alegria, a nossa força, a nossa sustentação. Ele, somente Ele, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora neste momento, amém? Pai, eu quero abençoar essa tua querida, essa sua filha que está agora neste momento. Eu não sei, Pai, o que ela está vivendo, eu não sei qual o caminho que ela pegou. De repente, Senhor, há queridas aí, Senhor, que estava em Ti, que estava Te ouvindo, que tinha o fluir do Espírito Santo, que o Espírito da verdade estava falando com elas, mas elas se perderam, Senhor, no caminho. Senhor, o Senhor as ama e elas também amam a Ti. Vem ensiná-las de uma forma sobrenatural, a elas ouvirem realmente a Tua voz, porque no meio do caminho elas ouviram outras vozes, que não foi a voz mansa, suave, a voz de amor, Pai. Nós clamamos a Ti por essas queridas, clamamos a Ti, Senhor, por essas mulheres que estão passando por um desafio no seu casamento. Espírito Santo, vem dar direção para elas, em nome de Jesus. Traz o Seu perdão, Pai, por decisões erradas, seja qual forem as decisões, mas que elas possam se levantar, que elas possam se fortalecer, que elas possam olhar para Ti, que elas possam se edificar em Ti, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti por todas essas casas que de repente o desespero está aí dentro, e nós liberamos a paz. A Tua palavra fala que o Senhor conserva em paz aquele cujo coração está firme em Ti. Mulheres, estejam com o seu coração firme no Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem, traz firmeza para esses corações, em nome de Jesus. Traz esperança, traz, Senhor, calma, traz sabedoria, traz entendimento, em nome de Jesus. Que o Espírito da verdade, o Espírito que aconselha, possa vir sobre elas agora. Eu denuncio todo conselho que não seja o conselho que vem do alto, em nome de Jesus. E Pai, eu quero clamar a Ti por elas, mulheres que seus filhos estão no alcoolismo, ou estão nas drogas, ou estão na prostituição, Senhor, ou estão desempregados, ou estão enfermos, seja qual for a situação. Senhor, em nome de Jesus, entra com a Tua providência agora, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e trazer à existência aquilo que não existe, em nome de Jesus. Todo opróbrio nessas casas, nós declaramos agora frustrados. Vem Espírito de cura, cura esse filho, cura essa filha, abre essa porta, oh, em nome de Jesus, essa porta de emprego, essa porta de milagre, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem sobre essas vidas. Vem sobre aquela que está depressiva. Vem sobre aquela, Senhor, que está debaixo, Senhor, de uma mentira. Vem, Pai, em nome de Jesus. Traz, vem Espírito Santo, traz e faz um novo sobre essas vidas. Faz um novo sobre essas mulheres. Nós declaramos e nós sairemos muito mais fortalecidas, em nome de Jesus. Que elas aprendam, Senhor, a olhar para Ti, e que da boca delas possam sair palavras de vida, que venham transbordar vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a mente delas sejam controladas pelo Teu Espírito, para que elas possam ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é mansa, e nós Te louvamos por isso. Obrigada, Senhor, por esta tarde. Obrigada por essas mulheres. Obrigada pelo Teu propósito, e que elas possam, Senhor, serem tocadas de uma forma sobrenatural, e nunca mais elas serão as mesmas, em nome de Jesus. Que os olhos delas sejam abertos, que os olhos espirituais delas sejam abertos, que os ouvidos delas agora possam ser aguçados, e que a mente delas possa agora receber um discernimento do alto, para que elas vivam, Senhor, vivam o melhor. Pai, após essa quarentena nós não sabemos o que irá acontecer, mas nós sabemos que o Senhor é Deus, foi e sempre será o mesmo. O Deus que nós servimos, nós cremos, o Deus do impossível, e que continua cuidando de nós, em nome de Jesus. Abençoamos todas as casas, Senhor, e clamamos a cura para aqueles que estão enfermos. Abençoamos os profissionais da saúde, abençoamos os profissionais da educação que têm, Senhor amado, levado o ensino para os nossos filhos. Abençoamos, Senhor amado, os nossos governantes. Abençoamos, Pai, todos os locais que estão abertos servindo, Pai, nos mercados, as padarias, tantos outros. Abençoamos, Senhor. Cuida, Senhor, do Teu povo. Cuida do Brasil, Pai. Cuida, Senhor, e que o Teu propósito seja estabelecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Deus abençoe vocês. Obrigada por este tempo. Amém, pastoras? Obrigada, né? E que a boa mão do Senhor possa te conduzir.
E o mês que vem nós vamos ter o nosso café mesmo, né? Porque vai até dia 10 só, né? Que o nosso governador falou. Então até dia 10, após isso, nós vamos poder ter o nosso café. E você que participou, que não nos conhecia, está convidado. E você que, né, há muito tempo não vem, está convidado para o nosso próximo café de maio. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Nós amamos vocês. Amém, pastoras? Deus abençoe.